Tem dias em que o simples ato de levantar da cama já parece uma batalha. Você sente como se estivesse carregando o mundo nas costas, estresse acumulado, ansiedade batendo a porta, responsabilidades que não param de crescer. E, no meio de tudo isso, ainda se espera que você sorria, produza, aguente firme. Mas, e se eu te dissesse que é um convite divino para descansar de verdade? Não aquele descanso superficial de um fim de semana de folga, mas um alívio profundo, que acalma a alma e restaura as forças. Jesus não está oferecendo um atalho mágico, mas uma troca real, seus fardos pesados pelo consolo e a paz interior que só Ele pode dar. Mateus 11:28 não é só um versículo bonito de moral, é um chamado direto ao seu coração. E talvez, só talvez, essa promessa seja exatamente o que você precisa para virar a chave do seu dia ou até da sua vida. Prepare-se para mergulhar numa jornada de libertação, rendição e esperança. Vamos conversar sobre como viver essa promessa na prática sem fórmulas mágicas, sem religiosidade pesada. Apenas um relacionamento sincero com Deus, oração honesta, apoio da comunidade cristã e a descoberta do que significa realmente descansar em Jesus. Às vezes, parece que a vida resolveu testar nossa resistência. A correria do trabalho, os boletos acumulando, conflitos nos relacionamentos e aquela sensação constante de que nunca estamos fazendo o suficiente. Tudo isso vai se empilhando e, quando a gente percebe, já está carregando fardos que nem eram nossos para começar. É aí que o cansaço não é só físico, ele invade a mente, o coração, o espírito. O peso é real, e fingir que está tudo bem só piora. A verdade é que viver tentando controlar tudo sozinho é um terreno fértil para estresse e ansiedade. É como tentar manter vários pratos girando ao mesmo tempo, uma hora, um cai. E quando cai, o sentimento de fracasso se junta à bagunça. Mas e se essa autossuficiência que a sociedade tanto glorifica estiver nos afastando da verdadeira força espiritual? Há um limite para o que conseguimos suportar sozinhos. Reconhecer isso não é fraqueza, é sabedoria. É curioso como a cultura atual insiste em nos empurrar para essa corrida desenfreada. Tem sempre alguém com um life hack novo, uma fórmula de produtividade milagrosa. Mas ninguém fala sobre o esgotamento silencioso, a insônia, os surtos de ansiedade no banheiro do trabalho. Esses são sinais de alerta, nosso corpo e nossa alma gritando por descanso, por consolo, por algo que vá além de um simples vai passar. Se você se sente pressionado a parecer forte o tempo todo, saiba que não está sozinho. Muitos dentro da comunidade cristã também enfrentam essa cobrança interna. Inclusive, ser cristão não nos isenta dos problemas, mas nos oferece um caminho diferente para enfrentá-los. E esse caminho começa com a humildade de admitir: eu preciso de ajuda. É nesse ponto que começa a verdadeira transformação. Muitas vezes, confundimos dar conta de tudo com maturidade, quando na verdade é apenas orgulho disfarçado. Tentamos segurar as pontas em silêncio, sorrindo por fora e afundando por dentro. Mas o convite de Jesus não é para sermos heróis solitários, e sim filhos rendidos. Quando nos abrimos para essa realidade, algo muda, passamos a ver as pressões da vida não como sentenças, mas como sinais de que precisamos de algo ou alguém maior. Você já reparou como até mesmo pequenos problemas parecem enormes quando estamos no limite? Um atraso, uma crítica, uma conversa difícil. Tudo vira tempestade. Isso acontece porque estamos sobrecarregados, sem espaço para respirar. A alma cansada vê tudo em tons de cinza. Por isso, antes de tentar resolver o mundo, talvez seja hora de olhar para dentro, reconhecer os fardos que carrega e perguntar: será que eu realmente preciso continuar desse jeito? O primeiro passo para aliviar esse peso não é fazer mais, mas parar. Parar para ouvir, para refletir, para reconhecer que há um caminho melhor. E é justamente aí que entra a promessa que Jesus fez em Mateus 11:28, um convite direto para quem está esmagado pelas pressões da vida. Mas antes de aceitar esse convite, a gente precisa entender de onde vem tanto peso. E é sobre isso que vamos falar agora. No meio do caos,
Quando tudo parece escapar das mãos, Jesus se aproxima com uma frase que ecoa como um alívio para a alma: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Não é um conselho genérico. É um chamado direto, pessoal, urgente. Ele não diz: organizem sua vida primeiro, nem sejam fortes e depois venham. Ele chama no meio do cansaço, do estresse, da confusão. Isso, por si só, já é um ato de amor profundo. Muita gente pensa que o descanso que Jesus oferece é como um cochilo espiritual. Mas não se trata só de relaxar o corpo, é sobre experimentar paz interior, aquela que sustenta quando tudo ao redor desmorona. Jesus fala sobre um jugo suave e um fardo leve, o que soa até contraditório no mundo de hoje. Mas esse é o ponto: ele não promete ausência de lutas, e sim presença constante no meio delas. Com ele, o peso da vida não some, mas muda de natureza. O jugo, na cultura da época, era um instrumento colocado sobre dois bois para que dividissem a carga. Jesus está dizendo: anda comigo, divide isso comigo. Isso muda tudo. Não é sobre vencer sozinho, é sobre caminhar ao lado dele, deixando que a força dele nos sustente onde a nossa já não dá conta. A proposta é clara: troque a autossuficiência desgastante por um relacionamento com Deus baseado em rendição e confiança. E o mais bonito disso tudo? Jesus não faz esse convite com base no nosso desempenho. Ele não exige um histórico impecável, nem ficha limpa. Ele convida quem está cansado, quem falhou, quem carrega fardos pesados, sejam eles culpa, medo, mágoas ou expectativas inalcançáveis. É um chamado para todos os que tentaram dar conta e acabaram frustrados. Ele nos encontra exatamente onde estamos e nos ama mesmo assim. Talvez você esteja lutando com ansiedade, preso em uma rotina que só suga. Talvez o sentimento de inutilidade tenha tomado conta. Jesus vê isso. E ele não vem com julgamento, mas com descanso. Não descanso como o mundo oferece, mas algo mais profundo, mais sólido. O descanso da alma. Um tipo de paz que não se explica, só se experimenta. E, sim, isso é real por mais distante que pareça agora. Sabe aquele momento em que a oração vira só suspiro? Em que você não sabe nem o que dizer? É justamente aí que esse convite ganha força. Não precisa de palavras perfeitas, de frases montadas. Basta um coração sincero. Jesus quer aliviar o seu fardo, mas ele respeita a sua decisão. Você precisa dizer sim. E esse sim, por menor que seja, já começa a mudar tudo. Um passo de cada vez. Agora, talvez você esteja pensando: mas como eu aceito esse convite na prática? Como viver esse jugo leve num mundo tão pesado? Essa resposta começa com algo simples, mas poderoso: oração honesta. É ela que abre o caminho para essa entrega real. É sobre isso que vamos falar no próximo ponto. Tem gente que acha que para orar precisa decorar frases bonitas, usar palavras difíceis ou manter uma postura espiritualmente correta. Mas Deus não está interessado em performances, ele quer sinceridade. A oração honesta é aquela que nasce do coração exausto, machucado, confuso. E é justamente essa oração que move céus. Quando a gente para de tentar impressionar e começa a simplesmente ser, a conversa com Deus se torna real, viva, transformadora. Já tentou conversar com Deus como se estivesse desabafando com um amigo de confiança? Tipo: Deus, hoje eu tô esgotado. Não aguento mais. É nesse nível de vulnerabilidade que começamos a experimentar algo diferente. O consolo vem não por causa das palavras certas, mas por causa da presença certa. E ela não depende do lugar nem da hora, pode ser no trânsito, no banho, ou até entre lágrimas no travesseiro. A oração sincera tem o poder de nos tirar do modo automático. Às vezes estamos tão sobrecarregados que nem percebemos o quanto estamos engolindo tudo calados. Mas quando falamos com Deus com o coração nu, abrimos espaço para que Ele comece a curar áreas que a gente nem sabia que estavam doendo.
Não se trata de mágica, é relação. E, como em toda relação verdadeira, honestidade é a base. Um exercício simples para começar: pegue um caderno e escreva uma oração como se fosse uma carta. Nada de filtro, nada de crente perfeito. Escreva sobre o que dói, o que irrita, o que confunde. Fale sobre o estresse do dia, sobre a ansiedade que você sente, sobre aquele pedido de perdão que ainda não conseguiu fazer. Isso é oração. Isso é se relacionar com Deus de verdade. E, muitas vezes, essas orações são o início de uma transformação profunda. É incrível como a oração muda o ambiente, não porque as circunstâncias se resolvem imediatamente, mas porque o nosso interior começa a se alinhar com a paz que vem de Deus. Aquela paz que excede o entendimento e que traz descanso, mesmo no meio do caos. Não é fuga da realidade, é fortalecimento para encará-la com uma nova perspectiva. Quando oramos com honestidade, trocamos fardos pesados por força espiritual. E não se preocupe se você não sente nada nos primeiros momentos. Às vezes, orar parece seco, sem emoção. Mas não é sobre emoção, é sobre conexão. Perseverar na oração é como manter viva uma conversa que aos poucos aprofunda a intimidade. E quanto mais íntimo de Deus você se torna, mais natural é derramar seu coração e mais claro fica o caminho da esperança, mesmo em tempos difíceis. A oração honesta abre as portas para um passo ainda mais profundo, a rendição. Quando já não tentamos esconder nada de Deus, conseguimos finalmente entregar tudo a Ele. E é aí que começa uma mudança radical: trocamos o controle pela confiança, a ansiedade pela paz. E é exatamente isso que vamos explorar agora. Tentar resolver tudo sozinho é como remar contra a maré: você se desgasta, se frustra, e não sai do lugar. É natural querer controlar as coisas, mas viver assim é uma receita certa para estresse, ansiedade e, muitas vezes, frustração espiritual. A verdade é que, por mais capazes que sejamos, há limites. E é nesse limite que a rendição deixa de ser uma fraqueza e se torna um ato de coragem. Quando nos rendemos a Deus, reconhecemos que precisamos dele mais do que das nossas próprias soluções. É libertador parar de carregar fardos que nunca foram nossos para carregar. E acredite, muitos dos pesos que nos sobrecarregam vêm de tentativas frustradas de controlar o incontrolável. Quando você decide confiar que Deus está no controle, algo muda dentro de você. Não significa que os problemas desaparecem, mas que você para de enfrentá-los sozinho. Rendição é parar de lutar contra Deus e começar a lutar com Ele ao seu lado. Você já tentou resolver um problema 1000 vezes, só para perceber que quanto mais tenta, pior fica? Esse é o momento em que a rendição precisa entrar em cena. Não é desistência. É um reposicionamento. É dizer: Senhor, eu fiz tudo o que podia. Agora, eu coloco isso nas tuas mãos. E essa entrega precisa ser prática. Pode ser deixar de insistir em algo, pode ser silenciar em vez de discutir, pode ser descansar mesmo quando tudo grita para você agir. Uma boa prática é incluir na oração diária uma pergunta sincera: Senhor, o que estou tentando controlar que eu deveria te entregar? Essa simples pergunta pode revelar a raiz de muito do seu cansaço. Às vezes, o peso não está nas circunstâncias, mas na forma como estamos tentando carregá-las. E, ao entregar, você abre espaço para experimentar algo que só Deus pode dar: paz que não depende das circunstâncias, mas da presença dele. A rendição também envolve aceitar que o tempo de Deus nem sempre é o nosso. E aí entra a dificuldade, né? Porque a gente quer tudo para ontem. Mas quando você confia que Deus sabe o que faz, aprende a descansar até mesmo no ainda não. Esse descanso traz um consolo profundo, a certeza de que você está sendo cuidado, mesmo quando nada parece acontecer. E, com o tempo, essa paz interior se torna seu novo padrão. Pode parecer estranho no início. Afinal, a cultura diz que ser forte é aguentar tudo sozinho. Mas a verdadeira força está em reconhecer quando é hora de soltar. Deixar ir o que te adoece. Abrir mão do orgulho, da pressa, do controle.
E isso só acontece de verdade quando entendemos que Deus é um Pai amoroso que não nos abandona quando caímos, mas nos levanta com graça e propósito. E a boa notícia: você não precisa passar por esse processo de rendição sozinho. Deus, em sua sabedoria, nos deu algo poderoso para nos ajudar nessa caminhada à comunidade cristã. É sobre isso que vamos falar a seguir. Deus nunca nos projetou para viver isolados. Desde o começo, a ideia sempre foi convivência, troca, apoio mútuo. Só que, na prática, a gente tende a se fechar quando mais precisa de ajuda. O problema é que carregar fardos sozinho só aumenta o peso. Mas quando dividimos o que estamos passando com pessoas de confiança, algo muda. A comunidade cristã é uma expressão concreta do amor de Deus, é onde encontramos consolo, encorajamento e direção. Não é sobre perfeição, muito menos sobre manter aparências. É sobre se conectar com gente real, que também luta, que também tropeça, mas que está disposta a caminhar junto. Às vezes, Deus responde uma oração não com um milagre instantâneo, mas com um abraço, uma palavra amiga, um ombro onde você pode descansar. Isso é comunidade. Isso é graça em forma de gente. Talvez você tenha se decepcionado com pessoas antes que nunca. Mas não deixe que experiências ruins fechem seu coração para o que Deus pode fazer através de relacionamentos saudáveis. Não estamos falando de se expor para qualquer um, mas de buscar laços intencionais com quem compartilha da mesma fé. Grupos pequenos, mentorias, ministérios de apoio, amigos de oração. Tudo isso pode ser o começo de um novo tempo. Um passo simples é se aproximar de uma igreja que viva os valores do Evangelho na prática. Procure oportunidades de servir, de participar, de ouvir e ser ouvido. Se for tímido, comece com uma mensagem, um café com alguém que você admira. Aos poucos, o ambiente que antes parecia distante começa a se tornar um refúgio. E não subestime o poder de uma conversa sincera, ela pode ser o canal de Deus para liberar esperança num dia difícil. A comunidade também é lugar de intercessão. Quando você não tem forças nem para orar, outros oram por você. Quando não consegue enxergar saída, alguém te lembra que há esperança. É como se os braços de Deus ganhassem forma humana. E, ao fazer parte disso, você não apenas recebe, você também passa a ser resposta para outros. É uma troca divina onde todos saem fortalecidos. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que viveram em comunhão. Os discípulos, a igreja primitiva, até Jesus tinha um círculo íntimo. Ele valorizava a presença dos outros, mesmo sendo o Filho de Deus. Isso já nos diz muito. Se até ele buscava companhia, quem somos nós para tentar enfrentar tudo sozinhos? O caminho da fé não é uma jornada solitária, é um percurso compartilhado. E ao caminhar com outros, muitas vezes descobrimos algo precioso, que a graça de Deus age mesmo quando achamos que já é tarde demais. Que sempre é possível recomeçar. Que o perdão e o amor de Deus são maiores do que qualquer fardo ou falha. E é sobre essa graça renovadora, surpreendente, transformadora que vamos falar agora. Graça é uma daquelas palavras que a gente ouve tanto no meio cristão que corre o risco de perder o impacto. Mas quando você realmente entende o que ela significa, tudo muda. A graça de Deus é o oposto do merecimento, é amor derramado mesmo quando falhamos, mesmo quando não temos nada para oferecer. Ela não apenas perdoa, ela restaura. E mais do que isso, ela nos dá a chance de recomeçar, quantas vezes for necessário. Sabe aquele peso da culpa que te impede de seguir em frente? Aquela sensação de que você errou demais, de que decepcionou a Deus, a si mesmo, os outros. A graça vem justamente para quebrar essa corrente. Não importa o tamanho do fardo, o passado que te condena ou as decisões erradas que você tomou. Quando você entrega isso a Jesus, Ele não apenas alivia o peso, Ele transforma. Troca vergonha por dignidade. Medo por esperança. Talvez você tenha vivido por muito tempo tentando compensar erros, carregando o estresse de tentar ser bom o suficiente.
mas a graça nos convida a parar de correr atrás de aceitação e simplesmente receber. Isso não é irresponsabilidade espiritual, é fé em ação. É confiar que o amor de Deus é maior do que a nossa bagunça. Que Ele é especialista em criar beleza a partir dos nossos escombros. É interessante como a graça também muda nossa visão sobre os outros. Quando a gente entende que foi perdoado, passa a perdoar com mais leveza. Fica mais fácil soltar rancores, aliviar tensões e enxergar o outro com compaixão. Viver debaixo da graça nos torna menos rígidos, menos críticos, mais humanos. É como respirar fundo depois de muito tempo preso, um alívio que toca corpo, alma e espírito. Você pode começar a viver esse recomeço hoje. Não precisa de um evento especial, nem de uma mudança radical do dia para a noite. Comece com um passo, confesse a Deus o que tem pesado, o que tem doído, o que precisa ser deixado para trás. Receba o perdão que Ele já está oferecendo. E a partir disso, decida caminhar de forma diferente. A graça não é um ponto final, é um novo parágrafo cheio de possibilidades. A graça também nos capacita. Não é só uma segunda chance, é força espiritual para continuar. Mesmo quando escorregamos de novo, mesmo quando ainda não nos sentimos dignos. Ela nos lembra, dia após dia, que somos filhos amados. Que há propósito mesmo na dor. E que, com Deus, nada está perdido. A cada manhã, suas misericórdias se renovam. Isso é mais do que poesia bíblica, é realidade para quem crê. E quando a gente começa a caminhar com essa consciência, os fardos não desaparecem por mágica, mas já não definem quem somos. Encontramos descanso, paz interior, propósito. E somos lembrados de que há alguém carregando o peso conosco. Alguém que disse: "Vinde a mim, todos os que estão cansados." E continua dizendo isso hoje. E assim, esse recomeço se torna diário, possível, real. Agora é com você. Depois de tudo o que refletimos aqui, a pergunta que fica é: você está disposto a entregar seus fardos? Está pronto para parar de lutar sozinho e aceitar o descanso que Jesus oferece? Não se trata de mudar tudo da noite pro dia, mas de dar um passo de cada vez. Comece hoje. Fale com Deus com sinceridade. Procure alguém de confiança para conversar. Reconheça que você não precisa carregar tudo nas costas. Como seria a sua vida se você realmente acreditasse que não precisa mais viver sob o peso da culpa, do medo ou da autossuficiência? E se, ao invés de tentar ser forte o tempo todo, você aprendesse a confiar na força que vem do alto? Pense nisso. Porque enquanto você tenta dar conta de tudo, Jesus continua repetindo: "Vinde a mim." Então, que tal experimentar? Que tal trocar o cansaço pela paz, o estresse pela esperança, a ansiedade pela oração sincera? Você não está sozinho nessa jornada. Deus está mais perto do que parece, e o recomeço que você tanto procura talvez esteja a uma oração de distância. Se esse conteúdo falou com você, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que também está sobrecarregado. E claro, aproveita e se inscreve no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a fé e trazem direção para a vida. Ative as notificações e acompanhe os próximos vídeos. Ainda há muito mais por vir e Deus tem algo novo para você em cada passo.